Pessoal, tudo bem com você aí do outro lado? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa devocional Café com Deus Pai do pastor Júnior Rochirola. O meu nome é Silvia e é um prazer tê-los você aqui nesse canal. E sinta-se abençoado, sinta-se edificado através da palavra. E fica comigo até o final, pois a palavra de Deus irá falar ao seu coração. E hoje, 27 de junho, de 2024, quinta-feira abençoada, podemos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar em que Ele fará sua boa, perfeita e agradável vontade a nosso respeito. Devocional 179, de 366. A leitura bíblica, Atos capítulo 12. Palavra-chave, vença. E a palavra hoje é: abra os olhos da fé. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Todos nós já sentimos medo em algum momento da nossa vida. O medo, na verdade, é um dispositivo natural do corpo humano que muitas vezes nos ajuda, sendo um mecanismo de autopreservação diante de ameaças que vão além de nossas capacidades. Ocorre que, na palavra de Deus, aprendemos que o medo pode muitas vezes ser fruto da falta de fé. Então, aquilo que era natural e bom torna-se ruim, porque o inimigo é cruel e implacável. Ele usará o medo para limitar, neutralizar e até mesmo escravizar nossa mente. Hoje, muitos estão paralisados pelo medo da morte, de enfermidades, da solidão e até mesmo o medo de conquistar, viver novas estações. O medo impede você de vencer, pois o trava antes mesmo de lutar. No texto que lemos, Paulo diz isso a Timóteo, seu filho na fé, para empoderá-lo a fim de enfrentar as dificuldades e batalhas que teria pela frente. O fato é que você irá se deparar com lutas, conflitos e situações adversas, mas entenda que a batalha já está ganha quando você confia em Deus. A confiança vence o medo. Quando você entende que sua vitória vem do alto, deixa de ser levado pelas circunstâncias. Quais são os seus medos? Uma vida plena envolve entrega, portanto, deixe-os aos pés da cruz. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Quando qualquer dúvida pairar sobre o seu coração, lembre-se disto, apegue-se à palavra, pois nela há um poder sobrenatural para transformar sua história. Feche os olhos da dúvida e abra os olhos da fé. Amém? Feche os olhos da dúvida e abra os olhos da fé. E apegue-se em Deus, na palavra de Deus, para que seus olhos sejam abertos. Bom, essa foi essa palavra de hoje. Que tremendo, né? Bom, enquanto eu pego minha Bíblia para lermos Atos 12, aproveita, se inscreva no canal, compartilhe com seu próximo para que essa palavra venha permanecer no corações das pessoas. Assim você será abençoado, eu serei abençoada e todos nós seremos abençoados. Amém? Atos capítulo 12. Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro,
no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinja-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o guia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se deparou, se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando o abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão, para que calassem, contou-lhes como o Senhor lhe tirava da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo na Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas esse, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestido Herodes, as vestes reais, estava sentado no tribunal, ele dirigiu a palavra, e o povo exclamava: Voz de Deus, e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu a glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém? Lemos do versículo 1 ao 25 do Atos capítulo 12. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente sua quinta-feira e nos veremos amanhã, sendo assim, se Deus permitir. E muito obrigada por me acompanhar até o final dessa devocional. Fiquem com Deus.